Olá e bem-vindos! Estamos aqui hoje para ensinar como fazer até 4 prendas a partir de uma camisola de malha e vamos começar por apresentar os materiais. Vamos precisar, antes de mais, de uma camisola, não é? Como temos aqui, a camisola deve ser com uma malha apertada, não muito larga, para facilitar o nosso corte. Para efetuar o corte, vamos então utilizar uma tesoura de tecido. Vamos precisar também de uma tesourinha de remates e para cozer vamos utilizar um fio de lã que a sua grossura vai depender da grossura também da malha que estamos a trabalhar. Se souberem fazer crochê, usem uma agulha de crochê. Nós vamos aprender a trabalhar com uma agulha de tapeçaria e cozer à mão. Vamos também precisar de alguns pesos e de giz de alfaiate. Aqui temos os nossos moldes da luva e do gorro, que vão estar disponíveis posteriormente no nosso site. E para quem tiver máquinas de costura, de ponta direita ou corticose, vamos também mostrar então como fazê-lo. Precisamos ainda de elástico. Vamos então começar por colocar os moldes sobre a nossa camisola. Aqui nós queremos retirar ou conseguir retirar até 4 prendas, ou seja, um par de luvas, um gorro, 2 perneiras das mangas e depois na parte superior da camisola uma gola. Se a vossa camisola não for suficientemente grande, vocês não vão conseguir retirar daqui as 4 peças. Portanto, aí depois têm que escolher que peça é que preferem retirar. Para começar, começamos aqui pelo gorro e aqui temos que garantir que a bainha do gorro ele vai estar sobre o ribe ou o decote da camisola, para aproveitarmos essa zona de ribe para ser a abertura do nosso gorro. A mesma coisa temos que fazer ou temos que garantir para as luvas, na parte da bainha. E neste caso nós queremos então depois aproveitar as mangas para as perneiras. Se vocês não quiserem fazer perneiras, podem sempre utilizar as mangas para fazer a gola. Para podermos utilizar o ribe da bainha na totalidade, se vocês verificarem, temos aqui esta zona um pouco mais estreita do que a largura total da camisola, então nós temos que esticar o ribe até que ele fique da medida da largura da camisola para poder colocar os moldes do gorro e da luva. Para isso eu vou utilizar uma tábua de corte e prender a minha camisola com o ribe esticado à largura da camisola em cada ponta da tábua. Naturalmente que se não tiverem uma tábua de corte, podem sempre utilizar outro equipamento que tenham em casa que funcione para o mesmo efeito, como por exemplo uma base de cozinha. Depois de presa à minha tábua, a camisola, vou então colocar o gorro sobre ela, de forma a que a lateral do gorro fique coincidente com a lateral da camisola para eu poder aproveitar a costura. Vai existir uma indicação no molde que indica isso, que as laterais têm que ficar coincidentes. A bainha do gorro também deve ficar coincidente com a bainha da camisola. E estando já a peça então assim posicionada, vou colocar pesos sobre o meu molde de forma a que ele não se mova, para depois com um giz de alfaiate conseguir marcar em volta. O giz deve ser contrastante relativamente à cor da vossa camisola. No meu caso, como eu tenho muitas cores de camisola, estou a usar um giz branco. Depois de termos já então o gorro marcado na nossa camisola, vamos querer marcar as luvas. Não vamos cortar já o gorro porque queremos garantir que conseguimos posicionar as luvas antes de cortar o gorro. Aqui não é necessário alinhar o limite da luva pela lateral da camisola porque vamos precisar recortar por ali. Para isso, vamos então colocar aqui a luva não necessariamente junto à costura, portanto vamos colocá-la o mais próxima do gorro possível para poupar tecido e também garantir que a bainha da luva está alinhada com a bainha da camisola. Colocamos os pesos e marcamos com giz de alfaiate como fizemos para o gorro.
Cuidado para que as marcações redondas fiquem bem definidas, para quando cortarmos estarmos a fazer a forma correta da nossa luva. Agora sim, depois da luva e do gorro marcados com giz na minha camisola, sem retirar as molas e alinhando devidamente os ribes da camisola, portanto, alinhando devidamente a bainha da frente com a bainha das costas, quero então colocar pesos sobre a minha peça, ou então alfinetes, vocês vejam o que é que vos dá mais jeito. Eu vou colocar pesos para então conseguir cortar corretamente as minhas duas camadas, ou seja, eu vou ficar com 2 peças para gorro e 2 peças para as luvas. Vou cortar pela marcação que fiz. Aqui vai faltar o final do corte, mas assim desta forma já consigo cortar a luva e portanto vou reservar aqui o meu gorro e depois corto o que falta posteriormente e vou já então cortar as minhas luvas. Vou prender aqui esta ponta com uma mola para garantir que ela não se mexe. Aqui de lado quero retirar a minha costura lateral e quero acertar então o corte pela marcação que eu fiz a giz e recortar o resto da minha luva. Aqui garantir que estou a fazer bem e já está. Agora que tenho as luvas cortadas, vou apenas terminar de cortar o meu gorro pela marcação que ainda aqui está, esta pinça no centro da cabeça e agora no redondo, como eu não quero recortar tudo, quando o redondo terminar, quando a marcação do redondo terminar, eu vou parar de cortar, deixando então a minha peça assim. Agora que já tenho então o meu gorro e as minhas luvas cortados, vou preparar o resto da peça para as perneiras e para a gola. Para isso, tenho que retirar a manga do corpo e depois vou experimentar a manga na perna para verificar qual é a altura que eu quero que a minha perneira fique. Este é o elástico que eu quero utilizar para depois colocar no canal que eu irei fazer no topo da minha perneira, uma vez que o punho da camisola, o punho da manga, vai servir para a canela. Portanto, vou então recortar a manga fora, faço o mesmo com a outra. Pela costura e já está. Agora reservo aqui as 2 mangas para mais tarde e vou tratar do corpo para a gola. O que é que eu quero fazer? Eu quero retirar o máximo possível de peça para a minha gola e para isso eu tenho que me guiar pela parte da frente, uma vez que o decote da frente é mais aberto que o das costas. Vou então primeiro retirar aqui o resto da costura das laterais e alguma costura que tenha ficado das cavas. Eu tenho estado a guardar estes retalhinhos num frasco para futuramente, se precisar deles para enchimento, por exemplo, podem fazer o mesmo. Agora vou então cortar pelo limite, que é aqui esta linha verde, e vou retirar fora o que sobra. Faço o mesmo com as costas. Guiando-me pela mesma marcação do padrão. Aqui vou então deste lado retirar também a lateral e a costura da cava que ficou. Quero cortar o mais rente possível para aproveitar todo o material.
agora que já temos então a minha peça acertada, de lado e por baixo, quero acertá-la por cima. Então, nesse caso, vou guiar-me pelo limite do decote da frente para recortar o meu retângulo posicionado na frente e usar a mesma marcação do padrão para cortar o das costas. Se a vossa peça não tiver padrão, naturalmente que vão precisar de medi-la à mesma distância para que bata certo, usando uma fita métrica e marcando com giz, por exemplo. Mas também podem colocar a peça uma sobre a outra para poder acertar. Aqui nas perneiras, a única coisa que falta então é aparar as costuras que possam ter ficado, da mesma forma que fizemos com o corpo, o mais rente possível para poupar material. No final do corte, vamos então ficar com as duas mangas prontas para fazermos as nossas perneiras. Vamos ficar com 2 retângulos para fazermos a gola, 2 peças para o par de luvas e 2 partes de gorro para o nosso gorro, sendo que já estará costurado na lateral. Obrigada por terem assistido ao vídeo de como cortar uma camisola para fazer 4 prendas. Deixem a vossa opinião nos comentários e não se esqueçam de subscrever o nosso canal.